Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar, e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai eterno e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão, vamos dar glória à Santíssima Trindade cantando. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. Estamos rezando esta missa também pelo falecido Manuel Levino de Souza. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro.
Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor. A uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro e acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou e não sabiam que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. E tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor, mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós. Queridos irmãos e irmãs, celebrando neste momento o final da festa de Trindade, a Igreja traz como memória duas pedras, poderíamos comparar, como o Evangelho mesmo diz, quando Jesus diz para Pedro: tu és como pedra.
Em ti confio a continuidade da minha missão. Uma responsabilidade muito grande para alguém que estava ali, era uma pessoa simples, trabalhador, pescador, na sua região era normal, poderíamos dizer alguém muito da área rural, né? E não tinha tanto conhecimento. E chega a este ponto de receber a maior missão que uma pessoa poderia receber, de coordenar, e ter, como diz também o autor do Evangelho, uma chave, a responsabilidade de ligar a divindade à humanidade, ou seja, de santificar a humanidade. Como nós vimos o carisma de Pedro, como todos os papas tiveram seu carisma, desde Pedro I, de dizer a verdade, de ser sincero. Talvez por isso Jesus escolheu também Pedro. Por ele ser um pecador, como nós, de carne e osso, né? Condição de ter as tentações, como todo ser humano tem, de cair e levantar, mas a sinceridade, de ser capaz de chorar diante do pecado, diante da covardia, que ele mesmo reconheceu quando negou Jesus 3 vezes, quando Jesus foi preso, injustamente, não é? Inocentemente. Mas depois ele foi capaz de se humilhar. E certamente naquele tempo um homem chorar era muito mais humilhação do que hoje, né? Que hoje, com o surgimento da ciência, das culturas, a diversidade, do conhecimento, né, é muito mais fácil o homem chorar. O homem chora como a mulher, ou até mais, né, hoje. Nós não temos mais esconder os nossos sentimentos, por sermos homens. Mas, naquele tempo, certamente era humilhante o homem chorar, ainda mais publicamente, como Pedro. Mas a sinceridade nos leva a colocar para fora também nossos sentimentos, de falar o que nós pensamos. A coisa mais importante na nossa vida, homens e mulheres, é de ter a liberdade de pensamento. Claro que a censura sempre existiu na história, principalmente ela foi instituída em certas décadas, inclusive em 64, com o militarismo. Muita gente morreu de uma forma brutal por causa do autoritarismo político, mas a sinceridade, ela é uma virtude muito grande. E vemos isso em Pedro. Paulo também, depois de se converter, depois de adulto, se torna essencialmente apaixonado, no bom sentido, por Jesus. Antes perseguidor dos próprios cristãos, obediente ao rei, mas depois se transforma completamente. E é admirável ver em Paulo a quantidade de comunidades fundadas por ele em tão pouco tempo. Podem observar, vocês acessarem a internet e ver a distância das comunidades que ele caminhou com muita dificuldade no seu tempo, mais pelo mar. Mas o carinho e o amor, o zelo pastoral que Paulo teve ao escrever essas cartas, que continuam sendo úteis até hoje. E a gente lendo as cartas de Paulo no Novo Testamento, parece que ele está escrevendo para a gente hoje. Então tem uma utilidade pastoral imensa na igreja, em toda a história, e sempre terá. E assim nós vemos essas duas pedras, duas bases
para a história do catolicismo, a história da igreja. Vemos aqui que Jesus confia, mas antes ele testa, como também ele nos testa hoje pela sua palavra, pelo seu testemunho. É como se ele estivesse perguntando para você: Maria, Joaquim, você me conhece? Você me ama? Como diz depois da ressurreição também a Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro ficou chocado porque ele já tinha passado por todas essas experiências, já tinha recebido essa designação para governar a comunidade cristã. E Jesus ainda o testa mais uma vez. E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me conheces. Essa resposta, nós também somos chamados e chamadas a responder na nossa experiência diária. Como se Jesus perguntasse a cada dia para nós: Joaquim, Maria, José, você me ama? E você respondesse nos seus atos, na sua prática: sim, Senhor. Eu não te amo tanto, mas quero amar. Então essa sinceridade também devemos ter. Não esconder nada para Deus, mas estarmos respondendo em nossas palavras e ações sempre: quero vos amar mais. Quero aprofundar o conhecimento da sua pessoa. E somente o conhecimento de Jesus pode ter dado a Pedro e Paulo esta paixão pela missão. Numa época tão difícil, no meio de pessoas que não acreditavam, nem conheciam Jesus Cristo. Você lê ali no início dos Atos dos Apóstolos, vê as primeiras homilias de Pedro. E o autor diz: era uma quantidade enorme de pessoas que buscava a Pedro, e que ele também fazia os mesmos milagres de Jesus, porque fazia em nome de Jesus. Então, quando nós vivemos a nossa fé, acreditando que por Cristo nós alcançaremos as graças necessárias, pelos méritos de Jesus e também por Maria, nós chegamos a uma condição da pureza e da santidade. Aí sim a fé terá um efeito. Mas enquanto nós acharmos que Deus tem que fazer a minha vontade, Deus tem que adaptar ao seu desejo, Ele tem que adaptar ao seu projeto, então não vamos conseguir nada. Estarmos voltados para esta graça, este amor que vem do Pai em Jesus. E estarmos também dispostos e abertos para seguir a nossa cruz diária. Porque é pela cruz que nós alcançaremos a ressurreição, como Jesus mesmo promete e diz para os discípulos. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que não crê já está condenado. Porque sabe que Deus existe, mas continua blasfemando contra o nome de Deus, vivendo nos vícios, vivendo e arrumando tantas desculpas para fugir do mandamento do amor, tendo um coração todo para amar, mas continuar odiando, guardando ódio, desprezando, achando que é mais do que os outros, continuando voltado para os vícios do mundo atual. E assim, somos chamados, como Pedro e Paulo, a fazer esse gesto profundo de conversão. As duas conversões são muito importantes para que a gente inspire neles. E a transformação de uma situação terrível para uma situação de bem, do bem. E essa base, então, nos dá força para viver hoje. E a gente pergunta: como é que está a igreja hoje? Por que continua Cristo vivo e presente na Eucaristia?
Porque você acredita e você dá o mesmo testemunho que Pedro e Paulo, do seu jeito, na sua família, com a vocação que você assumiu, com a escolha que você fez, você jovem, com a escolha que você está fazendo. Escolher primeiro Cristo, não deixar que nada tome a dimensão e o espaço de Cristo na sua vida. Porque está um problema na juventude hoje. Que tantos jovens fazem a crisma, animados, até com promessa de querer continuar reunindo juntos, porque fizeram amizades sadias, continua reunindo por um tempo, pouco a pouco vai se debandando, e daqui a algum tempo esqueceu até de Deus. Uma grande parte dos nossos crismandos não perseveram na Eucaristia. Não perseveram dando testemunho da fé. Claro que depois de fazer as suas experiências mundanas, voltam novamente ao coração do Pai Eterno. Volta novamente à proteção da Mãe do Perpétuo Socorro. Ainda bem que muitos voltam, né? Mas é esse testemunho constante que nós não podemos deixar de viver como os apóstolos. E olhando a história, os 4 papas, hoje rezamos pelo Papa Francisco, nosso Papa atual, e até estamos num tempo de muitas críticas ao Papa. Toda a história, sempre houve críticas, até dentro do meio do catolicismo. Até padres, bispos, que seguem outras linhas, católicos praticantes. Se o Papa é muito teológico, é lá o seu mundo escrevendo os documentos, criticam porque ele não é próximo do povo. Se ele é muito próximo do povo, como o Papa Francisco, alguns que acham que deve viver em gabinete ou na sacristia, critica o Papa Francisco porque ele é muito próximo do povo. Então, qual é o Papa que vai agradar toda a humanidade? Me diga. Enquanto nós católicos, e também o clero, deve estar voltado para a oração, para o apoio ao nosso coordenador maior, ao nosso mestre, ao nosso pai, Papa, papai, nosso pai. Então, nós precisamos estar focados aí, na oração, no apoio, e reconhecer as virtudes que cada um tem. Veja bem, os 2 que foram canonizados agora recentemente, João 23, essencialmente dinâmico, um dinamismo pastoral, uma coragem imensa, uma transformação que ele começou a provocar com o Concílio Vaticano II, no início da década de 60, muitos de vocês lembram da revolução que houve no Concílio Vaticano II do mundo inteiro. Depois vem São João Paulo II, um dinamismo imenso, uma inovação, uma coragem, com tantas viagens pelo mundo, praticamente São João Paulo II abriu para os outros papas as visitas aos países, inclusive mais do que uma visita aqui no Brasil. São João Paulo II, cantando no estádio com o povo, no Rio de Janeiro. Vocês se lembram muito bem das músicas. Uma inovação. Bento XVI, um teólogo exímio, seus documentos, uma preciosidade, com muita coragem, entra num assunto polêmico dentro do clero e leva avante até o fim, onde ele renuncia com tanta pressão, mas de muita coragem.
agora o Papa Francisco, o sonho da América Latina. E um país vizinho, a Argentina, sai o nosso Papa, uma novidade na história dos Papas. E nós, sonhando com alguém tão próximo de nós, lá vem Francisco. Escolhe o santo mais humilde, São Francisco de Assis. E ele vive e dá esse testemunho e continua dando esse testemunho. Um Papa que toda semana chega a comer com os empregados no Vaticano, sai de vez em quando para visitar os pobres, escapa, é alguém que escapa do oficial. Um Papa que sai lá na Praça São Pedro, abraçando e beijando as crianças, seu carrinho, escutando as pessoas falarem, uma novidade nunca vista na história dos Papas. E tem gente que critica. Quando que a igreja vai responder à vontade de cada um e de cada uma, me diga. Então, nós somos chamados neste dia a rezar pela perseverança do Papa Francisco, agradecer pelos benefícios recebidos da história cristã católica, da igreja, nos seus sacramentos, de aprofundarmos cada vez mais no conhecimento de Deus, por tudo aquilo que a igreja traz hoje de tantos recursos, inclusive a internet. Quanto a gente poderia estar utilizando o nosso tempo na internet para ler livros católicos, para conhecer mais profundamente a doutrina da igreja, os documentos da igreja. E muitos não fazem isso. Preferem ocupar com outras coisas da internet que não tem muito sentido. Por isso, falta na igreja este testemunho de muitos. Claro que há o testemunho daqueles que são perseverantes. E falta também essa pertença à comunidade de fé. Quando a igreja traz a sua organização, por exemplo, paróquia. O que é uma paróquia? São tantas comunidades, tantas capelas, tem um centro pastoral. Como é que a gente está unido a esta comunhão paroquial? Tem uma arquidiocese, tem um bispo que governa. Como é que nós estamos unidos ao nosso arcebispo e aos bispos auxiliares, que é o governo da arquidiocese? Como é que nós rezamos pelos nossos bispos? Rezamos pelos padres que atendem. Rezamos pela família. Fazemos da nossa família um lugar realmente da morada de Cristo. Porque se Ele está no nosso coração, nós vamos ser sinal dEle, primeiro em nossas casas, e levar esse testemunho para fora. Nunca se falou tanto nos documentos da igreja da importância do exemplo. Nós sabemos daqueles ditados populares, né, que a gente fica com eles na memória. A palavra convence, mas os exemplos... A palavra convence, mas os exemplos arrastam, né? Ou seja, os exemplos são mais fortes do que a palavra. A palavra é importante. E oxalá todos nós um dia anunciássemos a boa nova. De um jeito ou de outro você é chamada a anunciá-la. Mas sobretudo viver. E essa vivência nós trazemos de Pedro e Paulo. E queremos chegar também a esta dimensão da coragem que eles tiveram, da coragem que tem o Papa Francisco e da sua alegria que ele ainda traz no seu rosto.
né? Porque nosso Papa tem um carisma da alegria, que muitos não tiveram, mas cada um com seu carisma. Então que Pedro e Paulo continuem sendo grande exemplo para nós, e Francisco, nosso testemunho. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos abençoe. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. E a nossa prece. Senhor, guardai o povo que vos busca de todo o coração. Dai-lhe por intercessão dos santos Pedro e Paulo, fidelidade, coragem e vivo senso da unidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito Senhor Deus por este pão que estamos colocando em vosso altar, que seja pão de vida e salvação, que ensine a repartir e partilhar. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome
tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo, Papa Francisco, nosso arcebispo Washington, seus bispos auxiliares Moacir e Levi, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Maria Francisca dos Santos, Dercides Amaral, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nesta certeza da pertença de Cristo em nossa vida, da igreja, como aquela que nós nos inserimos pelos sacramentos, desejemos a paz uns aos outros. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo a vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão, na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Atingimos as promessas de Cristo. Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva a Mãe do Perpétuo Socorro! Viva! Viva São Pedro e São Paulo! Viva! Viva a Igreja! Viva! Uma salva de palmas bem forte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
por intercessão de São Pedro e São Paulo, nossa Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todos tenham uma semana abençoada e em paz, e que Deus vos acompanhe. Graças